E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do No Cinema com João Pedro. E no vídeo de hoje eu venho aqui falar para vocês sobre um dos lançamentos mais recentes, o qual já está em exibição exclusiva nos cinemas, que é um filme de terror que troca sustos por reflexões de maneira surpreendentemente eficaz. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Herege. Herege é um filme do gênero terror psicológico lançado em 2024, cuja trama acompanha duas jovens missionárias mormons. Ao tentarem converter um homem inglês recluso, elas têm suas crenças testadas ao serem forçadas pelo seu anfitrião a participar de um jogo perigoso. Eu estava com expectativas bem altas para assistir Herege, porém com algumas ressalvas. Por um lado, o filme tinha a distribuição da A24, que se tornou uma referência em filmes de terror independentes, com a distribuidora focando em produzir filmes de terror que priorizam a atmosfera, a profundidade temática dos seus enredos e um caráter mais artístico no seu fazer cinematográfico, que é exemplificado por filmes como A Bruxa, O Farol, Hereditário e Midsommar. E além disso, a premissa é muito interessante e me deixou bem curioso para ver como é que o roteiro iria lidar com um tema tão complexo e controverso como a religião. Por outro lado, a dupla de diretores, o Scott Beck e o Bryan Woods, são bem mais elogiados pelos seus trabalhos em roteiros do que na direção, porque por um lado, eles foram muito elogiados pelo roteiro de Um Lugar Silencioso, que eles escreveram junto com o John Krasinski, mas, por outro lado, eles foram criticados por vários de seus trabalhos na direção, com o trabalho mais recente deles, 65, que é um filme com Adam Driver, sendo massacrado pela crítica. Então eu fiquei bem aliviado quando eu descobri que Herege foi muito elogiado pela crítica nos Estados Unidos, destacando o roteiro, a direção e o elenco. E o resultado final é um terror que troca sustos por reflexões de maneira surpreendentemente eficaz, graças à engenhosidade do roteiro e ao desempenho de seus três protagonistas. O roteiro de Herege é escrito pelos seus diretores, o Scott Beck e o Bryan Woods, e aqui eles realizam uma construção magistral de atmosfera, com a dupla operando de forma bem similar ao seu trabalho mais elogiado em Um Lugar Silencioso, já que aqui eles substituem os sustos baratos por um tom angustiante que vai ficando cada vez mais sufocante, que por sua vez é auxiliado por um enredo que tem várias reviravoltas que mantém o espectador imerso na história. Em segundo lugar, o realismo e a restrição da única ambientação da trama acabam acentuando a claustrofobia e o desconforto presentes no roteiro, criando boas doses de suspense que se sustentam por todo o decorrer da narrativa. Em terceiro lugar, o desenvolvimento dos seus três protagonistas é executado de maneira engenhosa, frequentemente pegando o espectador de surpresa devido ao caráter enganoso das primeiras impressões que nós temos em relação a esses personagens. Só para dar um exemplo para vocês. A gente tem uma ideia de como é toda a cultura dos Mormons, né? Como eles se vestem, como eles se comportam, sobre o que eles conversam, o que eles não podem fazer de acordo com as suas crenças. E simplesmente a primeira cena de Herege envolve as duas protagonistas, a irmã Barnes e a irmã Paxton, conversando sobre sexo e o tamanho de camisinhas. Então aí a gente já tem uma subversão completa da cultura que é construída na consciência coletiva do público sobre os Mormons. E isso foi bem inteligente. E em quarto lugar, o diferencial de Herege reside na sua abordagem de temas religiosos. Ao longo da trama, várias declarações controversas são feitas,
mas devido à forma incisiva com que o Scott Beck e o Bryan Woods tratam esses temas, essas declarações acabam fazendo sentido, independentemente se elas são verdade ou não, de modo que elas certamente vão despertar discussões e realmente reflexões, né, sobre o estado da fé das pessoas. Então isso é uma coisa que eu acho que Herege trouxe de originalidade ao terror. Ele é um terror psicológico que incomoda não por assustar, mas por fazer o espectador pensar. Isso foi uma jogada de mestre que o Scott Beck e o Bryan Woods fizeram aqui. Porém, o roteiro falha ao não ter um impacto original no seu terceiro ato, o qual infelizmente não aproveita o potencial máximo e sobrenatural das suas temáticas religiosas. E isso acaba resultando em uma conclusão genérica que pode ser facilmente comparada com outros filmes que a realizaram de forma mais eficaz. Eu não vou falar quais filmes são esses, porque pode ser perigo de spoiler do final de Herege, mas vocês vão saber exatamente quais filmes que eu quero dizer quando vocês verem o final desse filme. Então, infelizmente, a conclusão desse filme não chegou ao patamar dos dois primeiros atos e isso acabou tirando um pouquinho da sua originalidade. Felizmente, foi a única falha que eu consegui notar aqui no roteiro de Herege, mas, infelizmente, é uma falha que se tornou bem perceptível. No elenco, assim como na grande maioria de filmes com ambientações únicas, nós encontramos um dos destaques de Herege, graças ao desempenho de seus três protagonistas, começando pela performance vilanesca ótima do Hugh Grant, que aqui alcança um nível bem superior de maldade se comparado ao seu papel anterior como vilão de Paddington 2. Aqui ele me lembrou muito da performance vencedora do Oscar da Kathy Bates como a Annie Wilkes na adaptação de Louca Obsessão, já que ele mistura carisma, ameaça e um senso de humor sarcástico de maneira bem homogênea e bem convincente. Por outro lado, a Sophie Thatcher faz um trabalho incrível ao interpretar uma pessoa que é ciente das imperfeições em suas crenças, mas que demonstra uma força e confiança invejáveis na hora de argumentar, com a personagem dela estando perpetuamente num jogo de gato e rato com o personagem do Hugh Grant. Inclusive, eu pensei que a Sophie Thatcher ia ser a protagonista mais destacada das duas jovens missionárias mormons, porque ela já tinha uma carreira mais de sucesso, ela já tinha participado de séries como Yellow Jackets, porém, quem assume o holofote aqui e quem mais me surpreendeu foi a Chloe East, cuja personagem tem um desenvolvimento surpreendente ao longo da trama. A atriz realmente causa uma impressão quando a inocência inicial da sua personagem vai lentamente se moldando em um caráter observador que é extremamente detalhista, com a personagem dela sendo a âncora emocional do enredo. É através da personagem da Chloe East que os temas religiosos presentes no roteiro são abordados de forma mais incisiva e impactante, injetando a personagem com humanidade. Então, em Herege, nós temos aqui um trio de atuações igualmente competentes que traz vida ao material que o roteiro propõe e que realmente merecia atenção na temporada de premiações ano que vem. Tecnicamente, Herege utiliza aspectos como a fotografia e o som para acentuar o tom claustrofóbico do roteiro. A direção de fotografia do Chung Chung-hoon, que inclusive foi o diretor de fotografia de It, a Coisa, faz um uso sensacional da iluminação e da falta dela para criar uma tensão visual que acaba complementando perfeitamente a atenção que o roteiro propõe. O design de som consegue capturar o realismo da trama de maneira essencialmente desconfortável, com cada silêncio incômodo acentuando a claustrofobia da ambientação, né? Acentuando a restrição que a ambientação impõe. Na direção de arte, nós temos aqui um verdadeiro quebra-cabeça
na casa do personagem do Hugh Grant, que funciona como a única ambientação da trama. Aqui ela é construída de forma tão detalhada que ela chega a ser um personagem em si, e isso é bem legal. E por fim, a trilha sonora original do Chris Bacon mantém o minimalismo da trama, contando com faixas bem simples, mas também bem enervantes. E além disso, o filme também conta com o uso de canções de bandas como The Hollies e Radiohead de maneira bem arrepiante. Resumindo, Herege poderia ter aproveitado o potencial máximo de suas temáticas religiosas, mas o Scott Beck e o Brian Woods comandam o longa de maneira inteligente, graças a um roteiro engenhoso e tematicamente profundo, a um trio impecável de protagonistas e a uma atmosfera sufocante que é acentuada pelo uso inventivo dos aspectos técnicos, criando um terror que assusta e arrepia ao fazer o espectador refletir. Eu fecho essa resenha com uma nota 9,5 de 10. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de dar aquele apoio curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, porque tudo isso me ajuda muito. Então, eu espero verdadeiramente que vocês tenham gostado. Até a próxima, minha gente. Falou!